Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Nessa videoaula nós vamos fazer mais um exercício. E na aula de hoje nós vamos fazer o seguinte. Escreva um programa JavaScript para criar uma nova string a partir de uma determinada string, alterando a posição do primeiro e do último caracteres. O comprimento da string deve ser maior ou igual a 1. Bom, o que ele está falando aqui basicamente? Eu quero pegar o primeiro caractere da string e jogar ele para o último. Pegar o último e jogar para o primeiro. Fazer uma mudançazinha ali, né? Como se fosse aqui na palavra JavaScript. Deixa eu pegar aqui o nosso apontador laser. Se eu utilizar no exemplo, por exemplo, se eu utilizar o JavaScript como a nossa string do nosso exercício, o T vem aqui para a posição do J e o J vem aqui para a posição do T. Então a gente vai ver agora como que a gente pode fazer isso. Bom, mais uma vez vou pedir para você encarecidamente para abrir o seu Visual Studio Code. E eu já deixei criado aqui o nosso exe17, nós estamos aí no exercício 17, e o exe17.js, que é o nosso motivo aqui da nossa aula, né? Que é aprender JavaScript. Bom, vamos lá então. Eu preciso primeiro criar uma função, tá? Então vamos lá, a gente está criando bastante função aí no decorrer do nosso livro e aqui não vai ser diferente. Eu vou dar o nome dessa função aqui de, pode ser primeiro underscore último. Não utilize acento no nome da função, tá? E aqui dentro um parâmetro vai ser palavra. Ok? Bom, abro e fecho. Você pode perceber que às vezes eu mesclo, né? Eu coloco o nome em inglês, coloco o nome em português, mas não tem problema não, tá? De preferência que você sempre coloque em inglês, porque linguagem de programação é tudo em inglês, então você já vai se ambientando aí com a linguagem. Bom, ele fala no enunciado que a nossa palavra tem que ser maior do que 1, né? Se ela for menor ou igual a 1, não serve, não tem como você trocar um caractere de posição, correto? Se o caractere, por exemplo, for A, não tem como você trocar, ele já está na única posição que existe. Então, vou fazer uma verificação aqui inicial, né? Eu vou usar aqui o if, né? Condicional. If, se a nossa palavra, .length, né? O tamanho da nossa palavra, .length, for menor igual a 1, se isso aqui for verdadeiro, né? Eu quero que ele returne a palavra. Nada além disso, ok? Então, vou dar um console log aqui embaixo para a gente ir debugando e vendo o que vai acontecer. Então, primeiro e último. E aqui eu vou colocar, entre aspas, a palavra A. A letra A, melhor dizendo. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada. Aperto F12 aqui para debugar. Ó, A. Beleza, ele retornou aqui A, por quê? Porque é maior. Se eu colocar aqui AB, Ctrl S para salvar, já não retornou nada, ok? Bom, agora nós vamos para a nossa regra de negócio. Se eu colocar uma palavra aqui, por exemplo, JavaScript, eu quero que o T venha para a posição J e o J vai para a posição T, eu vou ter um meio, correto? Eu vou ter um pedaço aqui que vai ser o meio. Esse meio não vai ser modificado. O que vai ser modificado vai ser a primeira letra e a última letra, né? O primeiro caractere e o último caractere. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro o meio. O meio, né? Eu vou criar aqui uma variável meio que vai ser o seguinte. Vai ser a palavra, né? Vai ser a nossa palavra, ponto. O método que a gente já utilizou num exercício anterior, que vai ser o substring. Aonde que vai começar o meu substring? Eu tenho que começar a partir da posição 1, porque a posição 0 é a minha primeira letra. Então, eu vou começar da posição 1, eu vou pular aqui a primeira letra, correto? E vou até onde? Eu vou até o final da quantidade de caractere aqui da minha palavra, menos 1, para eu poder parar aqui antes da última letra. Então, eu vou vir aqui, vou começar no 1 e vou até na minha palavra, .length, né, o tamanho dela, menos 1. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar.
Bom, então, se eu vier aqui e dar um return, vou botar aqui até mais embaixo, um return no meio, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, olha só, ele já tirou para mim aqui no meu debug o primeiro caractere e o último caractere, ou seja, o meu meio está funcionando perfeitamente. Só que agora eu tenho que pegar um caractere numa determinada posição, que é o caractere da primeira posição e o caractere da última posição. Eu tenho que pegar eles para poder trocar, correto? Então, qual que seria o meu caractere da última posição? Então, eu vou colocar aqui uma variável, vai ser aqui início, vou chamar de início. Esse início vai ser o seguinte, vai ser a minha palavra, ponto, e aqui eu vou utilizar um novo método, que é o char at, e aqui eu coloco qual caractere que eu quero pegar. Então, qual caractere que eu quero pegar aqui para ser a minha letra inicial? Eu vou colocar aqui a posição 0, ok? Ponto e vírgula. Se eu der aqui início, um return no início, ó, letra J. Ele pegou aqui a minha primeira letra, né, o meu primeiro caractere. Vou vir aqui agora, vou colocar um var final, né, uma variável final. O que vai ser essa variável final? Vai ser a minha palavra, ponto, char at, e aqui eu vou colocar a minha palavra, né, o tamanho da minha palavra, length, menos 1. Para eu poder pegar o tamanho total menos 1. Então, Ctrl S para salvar. Vamos dar aqui um return no final. Ctrl S. Ó, pegou para mim aqui a letra T. Bom, agora eu tenho que montar agora a minha nova palavra com os caracteres trocados de posição. Muito simples. Então, eu vou vir aqui. Vai começar pelo final, né? Então, vem aqui, final, mais meio, mais início. Ctrl S para salvar. Bom, e agora eu tenho aqui, ó, uma palavra onde eu troquei o caractere final e o caractere pelo caractere inicial. Onde está aqui curso do livro. Ctrl S para salvar. Ó, ele trocou. O C ele mandou para o final e o O que estava no final ele mandou para o início. Se eu colocar aqui mais simplificado para a gente entender, A, B, C, Ctrl S para salvar, ficou CBA. Ok? Bom, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida em relação aqui aos nossos métodos novos que a gente aprendeu, comente aí abaixo, tá? Que eu vou ter o prazer e a satisfação de poder te ajudar. Se eu não te ajudar, eu vou consultar, vou ver onde que eu consigo te apresentar um exemplo mais esclarecedor. A ideia aqui é te ajudar através de videoaula, né? Pegando o livro, transformando ele em videoaula para você aprender de uma forma mais didática. Forte abraço, vejo você na próxima videoaula.